Para mim é uma honra estar com os irmãos aqui nesta noite. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Interessante que este ano Deus mudou. Na verdade, Ele não mudou, Ele cancelou a agenda, nos últimos 2 anos de muita gente. Praticamente o mundo inteiro teve que mudar sua agenda, seu programa, de acordo com aquilo que Deus permitiu que estivesse acontecendo. E assim a história segue. Nós olhamos para o Novo Testamento, o ministério de Jesus Cristo, quantas vezes Ele mudou a agenda. Havia um povo, uma viúva chorando, e uma urna sendo carregada, e Jesus para o enterro. Atrapalhou a agenda, mas o morto reviveu. Mudou. Havia uma mulher condenada e ela ia ser apedrejada. Mas Jesus entrou e mudou a agenda. E tudo se transformou. Havia um grande líder em Israel, o professor de Israel, Nicodemos, que recebia notícias o tempo todo que o carpinteiro estava fazendo sinais e prodígios, e só alguém que tivesse o poder de Deus poderia fazê-lo. Foi ter encontro com Jesus, mudou a sua agenda. Talvez você não tinha planos para esta agenda hoje, mas Deus fez que acontecesse. E eu não planejei estar aqui, Deus planejou. Então, eu tenho certeza que essa agenda de Deus, esse tempo que nós estamos remindo aqui nesta noite, é extremamente proveitoso. Que Ele glorifique o nome dEle, mudando nossas agendas, cancelando as agendas que não têm a ver com o reino do Senhor. Aos Efésios, ele diz que nós precisamos remir o tempo, nós precisamos conhecer qual é a vontade do nosso Deus, e muitas vezes a gente rasga os projetos, que às vezes eram até bem traçados pelo homem, mas Deus tinha algo muito maior. Deus tinha providências extraordinárias para a nossa vida. E vivemos no melhor tempo da história, o melhor tempo da história. Eu estava ouvindo hoje lá na equipe pastoral, nós estamos pastoreando no meio da pandemia, o melhor tempo da história, corações mais sedentos pelo Evangelho, é a nossa geração. Olha que bênção, temos que aproveitar isso. O texto da palavra do nosso Deus, a partir do verso 12, Filipenses 1, diz assim: quero, irmãos, ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez.
Pai de amor e de graça, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de abrir Tua palavra, de lê-la e de ter em nós o Teu Espírito Santo habitando. Este que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, Tua palavra foi aberta, foi lida. Que o Teu Espírito Santo possa, Deus, despertar o nosso coração, acender aquela, ó Deus, muitas vezes aquilo que estava apagado. Que a Tua palavra nesta noite, ó Deus, possa frutificar em nossas vidas, produzindo vida, produzindo propósito para a glória do Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos numa sociedade de insatisfação, de pessoas ingratas, descontentes, ambiciosas, onde nada nem ninguém é suficiente. Uma sociedade de pessoas que vivem como se não fossem morrer e muitos morrem como se nem tivessem vivido. Uma sociedade sem satisfação. Voltando para o texto que nós lemos, o livro de Filipenses tem um contexto muito mais amplo, que é o capítulo 16 de Atos. Nós conhecemos bem, já tratamos disso tantas vezes na igreja, a gente conhece bem as histórias lá do capítulo 16. Paulo está hospedado no porto de Troade. O propósito de Paulo, a agenda de Paulo não é ir para a Macedônia, é ir para a Bitínia, de lá para o Oriente, possivelmente alcançar, naquele período, a China com o Evangelho, aquelas regiões. Paulo possivelmente pensava onde tinha um maior número de pessoas, um lugar para alcançar muita gente, de levar o Evangelho transformador, mas a sua agenda teve que ser mudada. Tinha um outro propósito. Deus tinha um outro propósito que não era este, e diz que o Espírito Santo não permitiu. Diz que à noite, diz que Paulo teve uma visão, um varão macedônio, que pôs-se em pé e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz que entendendo que aquela visão era uma direção do Espírito Santo, Paulo e seus companheiros imediatamente partiram, embarcaram, atravessaram o mar Egeu e vão desembarcar no porto de Neápolis, agora região da Macedônia, e de lá vão parar nessa cidade, Filipos, uma colônia romana, uma mini Roma, praticamente toda a estrutura de Roma em miniatura estava ali. Ali era uma província onde havia força armada, onde havia cobranças e regulação de impostos e taxas, e os cidadãos daquela cidade eram beneficiados pelos serviços romanos. E aqueles que tinham títulos romanos, alguns que se aposentaram em Roma, mudavam para ali, porque era uma cidade extremamente estruturada. Também era um lugar de recursos, como o ferro era trabalhado nessa cidade, produzia riqueza e valores para aquela cidade. Então, por muitos privilégios, essa cidade era uma cidade estratégica. E Paulo, ele sempre fez as coisas de maneira estratégica, mas neste caso tinha alguém que era mais estratégico do que o apóstolo Paulo. E é muito fácil você falar do homem que pensa, planeja, se organiza, se prepara. Bom, neste caso, pelo menos de Filipos, não era em primeira mão a estratégia de Paulo. Era estratégia do Espírito Santo, de Deus, para conduzir o avanço da igreja. Alguns comentaristas bíblicos dizem que os grandes líderes de Deus, eles conseguem ter uma visão mais elevada, eles enxergam, né, o mundo e as perspectivas a partir dos heróis da fé, a partir dos vitoriosos, dos gigantes de Deus, não apenas da perspectiva circunstancial, mas eles conseguem ver as oportunidades que Deus estabelece no meio das crises, dos desafios, dos problemas, das circunstâncias. Bom, Paulo é um desses homens que nunca perdeu uma oportunidade para fazer Jesus conhecido, e por ser um homem íntegro, relevante, jamais negociou sua mensagem, ainda que isso lhe custasse a prisão ou até a morte. A estratégia de Paulo era fazer-se
compreensível onde estivesse, para que o Evangelho pudesse ser conhecido através das suas palavras e de suas vidas. Bom, para Paulo, não adiantava ir para cidades pequenas, lugares que não tinham conexões. Então, Paulo procurava os lugares estratégicos para comunicar o Evangelho de Jesus. Quando a gente vê, por exemplo, a cidade de Éfeso, Paulo procurou onde tinha as conexões, porque dali ele era mais efetivo. E diz que lá de Éfeso ele alcançou a Ásia inteira em 2 anos. Ou seja, o Evangelho partindo de lugares onde há conexões. Essa cidade, Filipos, ela era a grande conexão da Europa com a Ásia. E ela recebia o nome de Filipos por causa exatamente de Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre Magno. E ele fundou essa cidade exatamente por ser ela o lugar do fluxo, onde a história, a riqueza, o avanço e as mensagens passariam. Ali seria, né, um lugar estratégico. Bom, o Espírito Santo dirigiu Paulo para este lugar e ali ele começa um trabalho de evangelização. E neste lugar, essa cidade vai se tornar uma cidade extremamente, um potencial do evangelho multicultural que nós conhecemos. Essa igreja de Filipos nasceu com 3 encontros primários de Paulo e seus amigos. Primeiro com uma vendedora de púrpura, uma mulher de uma classe social mais elevada, Lídia, que é da cidade de Tiatira, do outro lado do mar Egeu. Ela estava fora da sua região, ela era asiática, ela era da classe mais rica. Ela teve encontro com Cristo num lugar próprio de oração. Diz que ali ela atentou às palavras de Paulo e ouviu o Evangelho. Ali ela recebeu a Cristo, e ela e toda a sua família. Depois, outro encontro no texto ainda do capítulo 16 de Atos, com uma jovem que era escrava, que dava grandes lucros para os seus senhores. Ela era adivinha, ela era grega, ela era escrava, ela valia menos do que um animal. Essa jovem, ela não era tratada como pessoa, ela era uma moeda de troca. E ela era da classe mais desprivilegiada, né? Da classe pobre da sociedade, mas essa mulher também foi liberta e salva por Jesus. Mas aí vem um emblemático carcereiro, que era um cidadão romano de classe assalariada, classe média, que tinha uma estrutura e tinha uma resposta para com as autoridades romanas. E isso nós sabemos, que depois da meia-noite, Paulo e Silas lá louvando, cantando louvores do Senhor, orando, um terremoto acontece, a prisão se abre, e é ali, naquele contexto de prisão, que o Evangelho chega também na casa deste homem. E assim, nós vamos encontrar com a salvação também desta família, através do carcereiro, e nesses encontros, a universalidade do Evangelho. O Evangelho alcançando diversas culturas, diversas pessoas, um é romano, o outro é grego, o outro é asiático, ambos estão na mesma cidade. E uma das coisas que eu fico encantado, que eu venho na Penha, eu quero colocar lá na igreja essas bandeiras assim, viu, pastor? Muito bom, né? Ver as nações. E podemos dizer que a igreja de Filipos já nasceu num contexto missionário, né? Um contexto totalmente feliz por isso. Mas depois dessa igreja se fundamentar, se estruturar, depois da saída de Paulo, a perseguição se levantou, a igreja está vivendo um momento de grande tribulação, de grande dificuldade, de grande angústia, e pior ainda, o grande líder que inspirava a igreja está preso. Está preso. E Paulo está preso, mas há algo diferente. Paulo está preso, mas ele está plenamente feliz. Ele está plenamente satisfeito. Ele está plenamente alegre. Paulo não é um homem descontente com a situação que está vivendo. Se há algo no coração do apóstolo Paulo refletido nesta carta, é a inteira gratidão e o inteiro contentamento no Senhor. E ele está escrevendo essa carta a esta igreja, o que é também conhecida como carta da alegria. E ele reflete nesta carta o que é ter uma vida superlativamente
em Cristo, uma vida superlativa em Cristo, uma vida cheia da vitalidade e da alegria do Senhor. E ele está escrevendo com esse propósito, encorajar esses irmãos, engajá-los no Evangelho. Paulo está preso, mas o Evangelho não está. E através das cartas, Paulo está nutrindo a igreja, está fortalecendo os crentes. E esse texto nos apresenta esse Paulo, um crente feliz com o progresso do Evangelho. O que nós vamos ver aqui é a alegria, a satisfação com o progresso do Evangelho. O contexto não é bom, é de tristeza, de angústia, de dificuldade. Como eu disse no início, nós vivemos no melhor momento da história para pregar o Evangelho. Porque a gente não precisa introduzir mais nada, a gente pode ir direto a Cristo agora. O homem está carente. A circunstância da pandemia acelerou o processo da evangelização no mundo. E a igreja que estava escondida dentro dos templos, ela está online em todos os lugares agora. E o mundo se conectou. As pessoas estão ouvindo a mensagem, estão carentes. Onde tiver alimento, eles vão correr para lá. E quem tiver a palavra de Deus em suas vidas, quem compartilhar, ele estará dentro de um contexto de Filipos. Os contextos, as conexões já estão abertas. É só proclamar que o alcance será grande. Bom, Paulo é um crente feliz. E eu quero destacar algumas coisas sobre essa felicidade do apóstolo. Em primeiro lugar, Paulo é um crente feliz porque seus sofrimentos abrem portas para o Evangelho. É diferente, tem gente quando a situação não está boa, é como se ele perdesse todas as conexões com a vida. Paulo não vê dessa forma. Ele está preso e ele está feliz apesar da prisão, porque aquilo não fechou as portas para o Evangelho. Aquilo abriu as portas para o Evangelho. Verso 12 ao verso 14 diz assim: ora, quero ainda, irmãos, cientificar-vos dessas coisas que me aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo estava preso, não sabemos se é Roma ou Éfeso. Há vários comentaristas, cada um diz que é num lugar ou no outro, mas não importa. O importante é que ele estava preso por causa da proclamação do Evangelho, por causa da injúria da cruz, mas ao invés de estar reclamando, murmurando, ele revela a sabedoria e a bondade de Deus nos seus sofrimentos. A prisão não impediu, a prisão não paralisou o apóstolo, não paralisou a proclamação, pelo contrário, Paulo diz que o seu sofrimento está contribuindo para o progresso do Evangelho. Amados, o luto desses dias não está impedindo a proclamação do Evangelho. Nós precisamos ver propósito no meio do caos, no meio das dificuldades, das lutas. A prisão de Paulo entrou nos noticiários, deu visibilidade ao Evangelho, a ponto de toda a guarda pretoriana, a guarda do imperador, ser impactada pela vida do apóstolo Paulo. E eu fico imaginando que quem ficava preso com o apóstolo Paulo, perto dele muito tempo, mudava a cabeça rapidamente. Aquele homem era um fenômeno. Vida santa, vida reta, não parava de falar do amor de Deus. Levaram um homem errado para dentro da cadeia. Ele colocou a cadeia em ordem, ordem da graça. E Paulo está ali aproveitando a oportunidade. O Evangelho tornou-se conhecido onde antes não era, devido que as cadeias do apóstolo, alguns se interessaram pelo Evangelho. Amado irmão, a situação de luta, dificuldade que você passa, tem contribuído para o avanço do Evangelho? Ou é só problema? A maneira como nós reagimos na vida muda tudo. Muda tudo. Se joga um limão em você, você precisa fazer um suco. Não é devolver, né? Você precisa transformar aquilo positivamente. Você precisa reagir positivamente ao que acontece. Olha o verso 14, diz assim: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Ao invés de amedrontar a igreja, Paulo está dizendo que a sua prisão motivou outros crentes a testemunhar de Jesus. Tentar calar a igreja, tentar silenciar o Evangelho, é a pior burrice que o mundo faz.
Porque aí desperta os teimosos do Evangelho, os que são teimosos. Agora é que eu vou pregar mesmo, com mais autoridade. Se nós lemos o capítulo 4, o livro de Atos, tentaram calar os apóstolos. Primeiro prenderam, que quando soltaram, falaram, vocês não pregam mais. E diz que quando eles contaram para a igreja que estava em oração, ora, e pede a Deus intrepidez para pregar ainda mais, com mais autoridade, com mais força o Evangelho. E diz que o lugar tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E diz o texto que com intrepidez proclamavam a palavra de Deus. O sofrimento do apóstolo pelo Evangelho trouxe encorajamento para os demais irmãos proclamarem o Evangelho. Diz que ousam falar com mais desassombro, sem medo, corajosamente, destemidamente. Agora é com autoridade. Em vez de desanimar, em vez de acovardar, de amedrontar os demais irmãos, o sofrimento trouxe encorajamento pelo testemunho do apóstolo. Ele estava algemado, era Cristo, era a vontade de Deus. Amados, seus sofrimentos abrem portas para o Evangelho. As suas lutas, suas angústias, as lutas que você tem passado. Muitos ficam tão chocados com os problemas que se fecham para o Evangelho e se fecham para as pessoas. O apóstolo Paulo está nos dando uma lição de alegria aqui. A alegria do apóstolo Paulo, ele está feliz, porque os sofrimentos dele abrem portas para o Evangelho. Em segundo lugar, Paulo é um crente feliz porque o mais importante é que o Evangelho está sendo pregado. E aí entra algo extraordinário, meus irmãos. A única ordem que Jesus deu antes de subir foi: pregue o Evangelho, façam discípulos. Essa é a ordem da igreja. Mas depois que a igreja nasce, ela começa a crescer, ela se estrutura, ela cuida de tudo, menos da proclamação. E é tanto problema interno para resolver, o pastor fica tão ocupado com tantos afazeres, com tanta coisa administrativa, e muitas vezes os membros ficam brigam pelos bancos, brigam pela cor do templo, brigam pelos projetos que estão acontecendo, brigam dentro dos ministérios, mas eu nunca vi os membros brigando para que eu vou evangelizar mais que você, eu vou falar mais de Jesus. Essa era uma briga boa que eu fico com vontade de ver, eu oro por isso. Quem quer pregar mais o Evangelho? Mas olha o que o texto vai nos mostrar, que tem umas coisas interessantes aqui. Verso 15 ao verso 18, diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O mais importante é que o Evangelho está sendo pregado. Verso 15, alguns, havia gente que estava pregando o Evangelho com a motivação errada, por avareza, em busca de lucrar com o Evangelho. Encontramos muitas igrejas e muitos pregadores da nossa geração fazendo isso. Por inveja, por desejo de glória pessoal, não aceitando, por exemplo, o sucesso do ministério do apóstolo Paulo. Tem gente que não gosta de ver ninguém brilhar, a luz dele está apagada, ele quer apagar dos outros. Por porfia, aqui a ideia é competição. Queriam competir com o apóstolo e com isso, alguns, diz o texto, intensificaram a evangelização. Isso é bom, quando uma igreja fica sabendo que a outra está crescendo muito, e ela fala assim, nós temos que evangelizar, porque a outra está multiplicando. O perigoso é quando começa a falar mal, a outra está crescendo porque não prega o Evangelho, a outra está crescendo porque... Olha, a competição, eu fico olhando, se a Penha alcança 10 membros, lá em São Vicente, eu falei, irmãos, nós não podemos ficar para trás. Vamos proclamar. Me ajuda aí, né? Vamos proclamar. Se está funcionando lá, o Evangelho tem que funcionar aqui também. Mas diz que alguns fazem por competição. Verso 15, aí a parte B, outros. Havia quem fazia também, quem fazia por prazer, por satisfação, espontaneamente, com a motivação correta. Muitos proclamavam o Evangelho com a motivação errada, mas tinha os outros aqui que eram com a motivação correta. Estes, aí ele está tratando... que fazem de boa vontade, com satisfação, com alegria, espontaneamente, que fazem por amor, pela motivação sublime,
pregam o evangelho por amor a Cristo, ou seja, por obediência, e por amor ao próximo, por compaixão. E nós precisamos alinhar essas duas coisas na nossa proclamação: obediência e compaixão. Nós saímos para pregar o evangelho porque é a ordem de Jesus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas na pregação do evangelho, eu estou salvando alguns, ou salvando a muitos. Eu sou instrumento de Deus para salvar, para retirar do inferno aquele que está perecendo. E Paulo destaca que é dessa forma que ele estava incumbido, designado, ordenado a fazer a defesa do evangelho. Pregar o evangelho com alegria, não importa o contexto, se era fora ou dentro da prisão. E o verso 17, Paulo destaca aqueles que pregavam com a motivação errada, que o caráter daqueles que pregavam a Cristo por inveja, por contenda, por competição, diz que eles acrescentavam aflições às suas cadeias, eram pessoas miseráveis. Mas ele vai dizer no verso 18, todavia que importa, ainda que me façam sofrer, o importante, ainda que seja pela motivação errada ou pela correta, Paulo estava feliz, pois o mais importante era que o evangelho estava sendo pregado. Quando nós nos calamos, as pedras clamam. Quando nós deixamos de fazer Jesus conhecido, muitas vezes aquele que tem uma péssima teologia, uma péssima prática, é que vai dar o outdoor, que vai proclamar. Seria uma vergonha para nós. Mas o apóstolo sente-se confortável no meio daquela situação. Ele não está infeliz por isso. Devemos nos regozijar, uma vez que os nossos transtornos, as nossas lutas podem trazer bem a outros. Ainda que seja em sofrimento, o evangelho está sendo pregado. Mas qual a recompensa que Paulo fala aqui? É o seguinte: quem prega com a motivação correta, quem prega o evangelho com a motivação correta, recebe a aprovação do Senhor aqui e o galardão nos céus. Ganha 2 vezes. Mas aquele que prega com a motivação errada, tudo que ele tem é o aplauso dos homens aqui, são as medalhas dessa vida. Então, meu irmão, que você seja duplamente premiado em nome de Jesus, pela proclamação. Em terceiro lugar, Paulo é um crente feliz, porque tem esperança, por causa das orações da igreja e da provisão do Espírito Santo, para glorificar a Cristo com a sua vida. Paulo está feliz porque a igreja ora por ele no meio das lutas. A gente não caminha sozinho, não mais existe carreira solo dentro do reino de Deus. E não é apenas a igreja que caminha conosco, o Espírito Santo, com a sua provisão, nos leva a glorificar a Cristo. Verso 19 e 20. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está seguro, Paulo está certo de que tudo redundará de maneira favorável à nossa salvação em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. E como é importante aqui a oração da igreja. Amados, nós precisamos fortalecer uns aos outros pela intercessão. É muito bom, numa reunião como esta, a igreja orando, mas muito melhor do que na reunião, é o dia a dia. É uma igreja que ora, que fortalece aqueles que estão no fronte da batalha, aqueles que estão levando o evangelho adiante. Como é importante. E Paulo diz o seguinte: me redundará em libertação. Paulo fala sobre salvação. Paulo não está preocupado com a sua libertação física da prisão. Lógico que ele queria estar livre, mas ele fala da salvação futura, a soma dos benefícios, das bênçãos que os crentes redimidos de todos os males desta vida vão gozar após a volta de Jesus, quando o reino de Deus estiver consumado.
Olha, isso vai acontecer. Por isso, quer na vida, quer na morte. Eu estou feliz com a obra que Cristo está fazendo na minha vida. E eu gosto muito de destacar os 4 P's da salvação que a W. Tozer destaca. Primeiro, nós somos salvos da penalidade do pecado. Isso é a obra de Cristo na cruz, né? O derramamento do sangue por nós. Estamos livres da penalidade do pecado. E então, passamos a ficar livres do poder do pecado, e agora nós podemos orar, nós podemos resistir, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós nos alimentamos dos meios de graça que Deus tem nos dado, nós nos fortalecemos para vencermos o poder do pecado sobre nós, e o pecado não terá mais poder sobre nós, diz as Escrituras. Então, nós vamos ficando livres cada dia da presença do pecado. Cada dia. E eu lembro de uma canção antiga que dizia sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Amado, você não pode se conformar com a sua vida espiritual de hoje. Por isso você precisa crescer a cada dia. Quanto mais limpo você quer ser. E quanto mais limpo, mais sujo você se sente. É dessa forma. Quanto mais perto de Deus, mais o mundo te incomoda, mais o pecado te incomoda. Para então você encontrar o 4P aí da salvação. Não ter mais prazer no pecado. O pecado ser odioso, te incomodar. Isso é resultado da obra salvadora de Cristo em nossas vidas. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de em nada serei envergonhado. Paulo está falando de uma esperança futura, ele está olhando ardentemente, fervorosamente para aquilo que consome a sua alma, a sua expectativa, ele está de olho em algo que virá. E Paulo complementa: antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Qual que é a esperança do apóstolo Paulo? É que o final último é a glória de Deus, meus irmãos. Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, e aquilo que a gente não faz para a glória de Deus é pecado. Nós precisamos fazer tudo para engrandecer o Senhor. Deus, o que eu estou passando precisa glorificar o Teu nome. O problema é que no meio dos problemas, a gente começa a ficar insatisfeito com Deus, insatisfeito com as pessoas, insatisfeito com o que está acontecendo, e começamos a murmurar, ao invés de buscar conhecer qual que é o propósito de Deus para aquilo ali. Eu lembro quando começou essa pandemia, eu comecei a orar: Deus, qual que é o propósito do Senhor com tudo isso? O que está acontecendo? Porque a expectativa nossa era 90 dias, a coisa ia resolver, não é? E de repente foi estendendo, e nós começamos a ter as nossas perdas. Parece que a coisa foi chegando mais perto. Qual era o propósito com tudo isso? As nossas expectativas, nossas esperanças mais fervorosas não devem ser que homens nos honrem, nem escaparmos da cruz, escapar da prisão, mas que sejamos sustentados no meio da tentação, o desprezo, a aflição, e que Cristo seja glorificado com isso. Nós devemos deixar o critério a Jesus. Ele define como é que isso vai acontecer, o modo como nós vamos ser úteis para a glória dEle. Seja por meio de trabalhos ou de sofrimento, seja por diligência ou paciência, por vivermos para a sua honra, trabalhando para Ele, seja morrendo para a sua honra ou sofrendo por amor a Ele. Paulo está dizendo, quer na vida, quer na morte. A minha expectativa é, Jesus define como Ele quer fazer. Eu não tenho sugestão. O que vier, eu estou satisfeito. Irmão, se a nossa satisfação, se a nossa suficiência está em Cristo, nós vamos nos sentir gratos e felizes por participar da vontade permissiva dEle. Nós vamos conseguir encontrar prazer, gratidão, contentamento, propósito, mesmo nos momentos e desafios. Em quarto lugar, Paulo é um crente feliz, porque viver para Jesus e com Jesus, ele seria vitorioso, quer na vida, quer na morte. Amados, nós vencemos de qualquer forma. Eu vim nesta noite para dizer para você que nós que estamos em Cristo Jesus, vencemos de qualquer forma. Entramos numa batalha que nós vencemos de qualquer
forma. É isso que Paulo está deixando aqui. Verso 21 ao 26, ele vai nos dizer: porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Viver é Cristo, morrer é lucro. A morte é uma grande perda para o homem carnal, porque ele perde todas as bênçãos terrenas e todas as esperanças. Um homem sem Deus é assim. Porém, para o crente verdadeiro é ganho, porque é o final de todas as suas fraquezas e misérias. Para o crente verdadeiro e feliz, a morte o livra de todos os males desta vida e o leva a possuir o maior bem, Jesus, na eternidade. Vou vencer de qualquer forma. É por isso que quando nós vemos um crente partir em Cristo Jesus, nós dizemos: ali vai um vencedor. Venceu e continuará vencendo. Entretanto, diz o apóstolo Paulo, já não sei o que vou escolher. Se a permanência do apóstolo nesse mundo podia contribuir para o avanço do evangelho, para o progresso dos crentes, isso seria muito bom. Aí vai ser bom. Se sua partida seria o fim do sofrimento, seria a entrada no gozo eterno, seria bom para ele também. Então, se eu ficar, vai ser uma bênção para a igreja. Mas se eu partir, vai ser uma bênção para mim. Estou lucrando, sou vitorioso, de todas as formas. Vemos aqui, parece um aparente conflito do apóstolo. Ele diz assim: já não sei o que escolher. Mas o conflito não era escolher entre viver neste mundo ou viver no céu. Não tem comparação. Não tem comparação. Porque estar com Cristo, diz ele, que era incomparavelmente melhor. Não dá para colocar lado a lado. Não é isso. Entre duas alternativas, não era isso. Não era entre servir a Cristo neste mundo e desfrutar dele no porvir. Este era o resultado. Olha, eu posso ser uma bênção aqui, mas se eu fechar os olhos, eu vou desfrutar do meu Senhor eternamente. Eu sou feliz com o que Ele me dá aqui, porque eu serei ainda mais feliz quando eu estiver com Ele lá. Não tinha que escolher entre duas coisas más, e sim entre duas coisas boas: viver para Cristo e estar com Cristo. Isso é propósito, meus irmãos. Isso é propósito. Com o poder da fé e da graça divina, Deus nos torna dispostos a quê? A morrer por Cristo, a viver para servir a Cristo. Como eu disse no início, tem gente que vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Mas diz o apóstolo Paulo no verso 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer. Ele tinha razão para partir, mas ele estava disposto a permanecer, para que a obra de Deus avançasse. E se ainda há propósito, se Deus ainda tem propósito com a minha e sua vida, então nós vamos ser felizes aqui. Mas se nós estivermos vivendo sem propósito aqui, nós estamos ocupando inutilmente a terra. Somos sal insípido. Somos luzes que estão apagadas, são trevas. Se não frutificamos para o reino de Deus, qual o propósito? Bom, nós não estamos falando de alguém que estava para ser cortado, ser podado, porque não frutificava. Pelo contrário, Paulo era um homem imparável, cheio de Deus. E o propósito dele é de permanecer, para que os crentes da sua época tivessem o gozo da sua presença e que o evangelho progredisse. Ou seja, na sua vida, nada era por acaso. Nada. Tudo é para a glória de Deus e para o bem dos irmãos.
Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para a glória de Deus e para o bem do corpo de Cristo, para o bem do avanço do Evangelho. Dr. Matthew Henry escreve o seguinte: quanto mais inesperadas forem as misericórdias antes que eles partam, mais de Deus se verá neles. Amados, as pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas, precisam respirar Jesus através de nós. O oxigênio que o mundo está precisando hoje é o Evangelho nas nossas vidas. E eu concluo, meus irmãos, Paulo não era um crente narcisista, não foi um homem que viveu para si mesmo, mas que entendeu qual a verdadeira felicidade: viver para Cristo, viver em Cristo, fazer da sua comunhão com Cristo o combustível para levar o Evangelho das Boas Novas àqueles que ainda não tinham essa esperança. Não tinham essa esperança. Então Paulo era um crente feliz, resolvido, absolutamente dependente de Deus. E a carta que ele escreve aos Filipenses, e dizem até que foram em partes esta carta, que no capítulo 3 tem uma ruptura ali de texto. Esta carta é um bálsamo de vida, um bálsamo de alegria no Espírito Santo, porque Paulo não está preocupado em corrigir nesta carta erros teológicos, mas ele vai falar da verdadeira felicidade em Cristo Jesus. E ele começa essa carta feliz, e ele termina a carta radiante. É a carta da alegria, de gente totalmente feliz, plenamente feliz. Amado, eu não sei se você é um crente satisfeito em Cristo Jesus, mas eu queria orar por isso nesta noite, para que você seja um crente plenamente feliz e satisfeito, que a sua vida tenha propósito. Paulo era um homem extremamente satisfeito e feliz. Estava preso por causa do Evangelho. E a prisão do Evangelho trazia para Paulo não sofrimento e angústia, mas trazia prazer no Evangelho. Ele conseguiu encontrar prazer nas suas algemas.